Olá, seja bem-vindo a mais este conteúdo. Nesse vídeo, vamos falar de um dos temas mais procurados hoje na atualidade dentro dos consultórios psicológicos. Cada vez mais os conflitos entre os pais e os filhos têm aumentado essa sensação de desconforto psicológico e muitas vezes até fisiológico. Existem casos por aí de onde os pais e os filhos acabam até em situação de agressão por não concordarem, por não aceitarem ou por não quererem ser uns iguais aos outros. O principal fator é que a relação entre os pais e os filhos mudaram muito nos últimos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Essa relação entre os pais e os filhos, elas se tornaram ainda mais difícil, principalmente porque os filhos têm demorado, ou os pais têm demorado muito para que os filhos saiam de casa, ou os filhos têm demorado muito para sair de casa. Quando saem, quando não fica uma situação onde os filhos, pelas boas condições, que tem em casa, pela boa relação ou situação, acabam decidindo não sair de casa, transformando esta relação, essa visão, tanto de um lado quanto do outro, mais difícil, muitas vezes até tóxica. Ainda na década de 70 e 80, os filhos decidiam sair de casa, muitas vezes muito cedo, ainda por volta dos 16, 17 anos, principalmente os homens, já queriam ter a sua própria vida, queriam ter o seu próprio caminho e decidiam sair de casa, decidiam ir trilhar o seu caminho, decidiam ter as suas próprias escolhas. E isso, muitas vezes, já nesse momento, para os pais, era um caminho difícil, mesmo assim, sem ter a certeza do que seria dos seus filhos e como aconteceria essa vida maravilhosa que eles queriam criar. De lá para cá, principalmente por leis que foram criadas por muitos governos e atualmente adotadas na maioria dos países, isso diminuiu muito a capacidade disso acontecer, fazendo com que os filhos, quase que obrigatoriamente, só possam sair de casa depois dos 18 anos, tendo os pais sendo responsáveis legais com essas pessoas até essa idade. Vocês provavelmente não conhecem o meu curso, onde eu trato do desenvolvimento e a característica do desenvolvimento de cada pessoa. E sabemos que já por volta dos 13, 14 anos, uma pessoa já é adulta em vários aspectos, fazendo com que exatamente nessa idade, aonde hoje muitos pais relatam que aumenta os conflitos, a pessoa já tem características de pessoa adulta, como entendimento da sua realidade, como vontade para com a sua realidade, decisões próprias daquilo que quer, daquilo que pode ser, atitudes pessoais que denotam que é uma pessoa adulta, sem contar a entrada para a puberdade, a potencialização dos hormônios que nessa idade estão muito maiores, entre outras coisas. Então a gente acaba tendo os pais, na atualidade, pessoas adultas que precisam ser tratadas ainda como crianças. Assim, em muitos lugares são caracterizados, inclusive os pais ainda nessa idade estão chamando essas pessoas de crianças e imaginando e colocando que precisam de tratamentos especiais, quanto que na realidade, quanto mais a pessoa vai avançando na idade, mais os pais deveriam ajudar essa pessoa a se engajar nas suas responsabilidades, no seu desenvolvimento como pessoa, como atitude, como entendimento de como o mundo funciona. A partir do momento em que criou-se várias leis onde determina que nessa idade só isso pode acontecer, e o fator escolar, onde a pessoa só termina aos 18 anos, a segunda etapa da escolaridade, vai entrar numa universidade, e hoje na sociedade é quase que obrigatório que todas as pessoas precisam fazer faculdade ou universidade, isso dificulta ainda mais tanto o processo de formação dessa pessoa, como pessoa, quanto a socialização dentro desse ambiente. Qual ambiente? O ambiente é onde eu tenho uma pessoa adulta que precisa receber ordens dos seus pais. Na verdade, isso não deveria acontecer desta forma. Essa pessoa adulta precisaria entender o seu lugar dentro da família e as suas responsabilidades, assumindo por si só todas as consequências que ela gera a partir das suas atitudes. Vamos pular um pouco isso e vamos diretamente à parte onde vem a depressão e os filhos. Então, exatamente com toda essa mudança social que aconteceu, os pais ainda não estão tão preparados para esse movimento, fazendo com que os pais, principalmente os pais na atualidade, e aparentemente isso pode acontecer ainda
porque muitos fatores de leis e psicologia têm contribuído para isso, os pais acabam entendendo que tem uma responsabilidade sobre essa pessoa. De certo, sim. Mas pela concepção de realidade que a gente vive hoje, em muitas famílias, essa relação dos pais e os filhos se transformou em uma certa possessão. Os pais se colocam como posse dessas pessoas, não simplesmente como educadores que querem levar essa pessoa e deixá-la ir para o próximo nível, para a sua própria liberdade de vida, mas pessoas que têm posse da outra pessoa, que a partir dessa posse, isso é meu, e a partir do momento que isso é meu, precisa acontecer da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não dando liberdade para essas pessoas, causando conflitos entre as duas partes, entre a parte que quer ser livre e entre a parte que quer ser dominante, que quer ser causadora do futuro da outra pessoa. Claro que a gente entende que são características importantes em determinadas etapas da vida, principalmente na etapa onde a criança, lá entre 4 a 7 anos, está desenvolvendo, está aprendendo o mundo. Isso é muito importante, ela entender que existem regras, que existe lugar, que existe situação. Mas a partir de um determinado momento, que seria a partir dos 7, 8 anos, isso está lá no meu outro curso, Famílias e Filhos, relação não complicada, e a partir dos 7, 8 anos, essa relação precisa ser mudada, ela precisa ter um formato diferente para que essa criança ela possa se desenvolver como pessoa e alcançar sua liberdade, buscando não só a liberdade, mas a necessidade de ir além do que ela tem, além do que ela é, além do que ela pode. Então ela precisa ir além. Ela precisa ter essa vontade, ela precisa ter esse dinamismo de procurar algo mais. Mas a partir do momento em que ela tem esse dinamismo, tem essa vontade, quer se realizar, mas tem paz, tem uma relação de posse possessiva, então você não pode, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, aqui quem manda sou eu, aqui só funciona desse jeito, eu quero que você faça desse jeito, você não cria na pessoa uma vontade de ir além. Ou, se a pessoa tem essa vontade por si mesma de ir além, você cria um conflito que não se resolve facilmente. Isso é a segunda etapa ali da juventude. O que acontece é que esta pessoa, quando sai do ambiente familiar, quando ela vai procurar o seu caminho, seja de futuro, seja de nova família e etc., os pais, principalmente, continuam com esse pensamento de posse. E nesse pensamento de posse, ele quer ainda manter esses laços e muitas vezes essas regras com essa pessoa, ou manter regras que não tem como cumprir. Isso faz com que nessa outra pessoa, muitas vezes, gere uma resistência muito grande, gere um problema muito grande, fazendo com que esta relação volte a entrar em conflito, volte a entrar em problema, volte a gerar uma instabilidade. E quando isso acontece, muitas vezes, esse lado que se sente oprimido, que se sente fechado, que não tem capacidade de fazer as coisas sozinhos, ele decide quebrar, romper e ir além. Quando isso acontece, os pais entram num sistema de depressão, de cair a vontade de realização em cima dos filhos, que isso não é bom. Nós, como pais, não devemos ter uma vontade de realização da minha vida em cima dos filhos. Posso ajudar os meus filhos a se realizar, mas não ter uma vontade minha em cima dos meus filhos. Então os pais acabam tendo um vazio, uma falta de alguém, gerando em si um sistema de ausência, de incapacidade de colocar algo, muitas vezes, num lugar para preencher, gerando um processo de depressão, um processo de medo, um processo de falta, um processo de angústia, uma situação de não se sentir completo, fazendo com que essa pessoa, você como pai, entre no momento depressivo, no momento de angústia, no momento de sofrimento. Também fazendo com que o filho olhe para esse processo que você está vivendo e possa se sentir depressivo, possa se sentir mal também por vivenciar essa situação a qual ele não consegue resolver, porque ele mesmo quer a sua vida, quer a sua liberdade. Um outro ponto pode acontecer muito e que é muito comum são os pais que se fecham totalmente na criação dos filhos e esquecem muitas vezes da sua realização, seja os sonhos, seja profissionalmente, seja até espiritualmente, e dedica toda a tua vida, todo o teu esforço, tudo que ele tem para
a criação dessa criança. Então a gente já sabe que não deve ser assim. Toda a criação desse ser humano que está ali, quanto à sua vida como pessoa, eles precisam ter um equilíbrio, né? Então eu preciso ter minha vida pessoal, a minha vida conjugal, diferente da minha vida com os meus filhos, porque os meus filhos precisam desenvolver as suas capacidades pessoais tanto quanto a liberdade. Então, esses pais que fazem isso, que entregam toda a tua vida para os seus filhos, quando os filhos entram, né, nesse momento que casam, que vão constrói a sua vida, que vão morar fora, esses pais entram num profundo limbo, num profundo nada. E acaba encontrando um vazio muito profundo, porque já não tem mais a presença desta pessoa, né, desse filho, dessa filha, que eles engajaram tanto tempo, tantas emoções, tantos sonhos, para que ele, em um determinado dia, um determinado momento, simplesmente saísse de casa, simplesmente não estivesse mais ali, simplesmente tivesse a vontade de criar sua própria vida, seus próprios sonhos. Então, esses pais, essas pessoas, né, entram também num processo de depressão. Depressão porque eu tinha posse de algo que era muito importante, que era muito valoroso, que era muito especial, e agora não tem mais. Então o tempo que eu engajava, agora eu não consigo mais fazer nada, porque eu não dediquei um tempo para mim, em crescer como pessoa, em crescer profissionalmente, em desenvolver algo mais, em desenvolver as minhas habilidades. Eu engajei o meu tempo somente no meu filho, na minha filha, e em mim eu acabei esquecendo de mim, deixando-me de lado, fazendo que nesse momento não tenha um porquê, não tenha mais sentido. Muitas vezes é esse momento em que a pessoa encontra na vida sem sentido, sem razão, sem porquê e sem para quê. Para que eu existo? Eu existia para cuidar do meu filho, ele não precisa mais, então para que eu existo? Para que eu estou aqui? Então, esse processo de depressão também por causa dessa alta valorização da relação com os filhos. Muito importante saber que sim, os filhos são importantes. Sim, a relação com os filhos é importante. Mas a relação comigo mesmo, o meu desenvolvimento como pessoa, o meu desenvolvimento profissional, pessoal e intelectual é importante também. É necessário eu fazer esse passo também para que, primeiro, eu não sobrecarregue as emoções e a relação para com meu filho. Não fique sobrecarregado de mim, para que ele possa ter a liberdade dele de se desenvolver como pessoa. Segundo, o fator profissional, tanto para o homem quanto para a mulher, mais para a mulher, é importante para que a mulher tenha essa sensibilidade quando não estiver mais em casa, de quando os filhos não precisar mais, eu tenha um para quê. Para que eu possa fazer algo diferente. Estou esperando por esse tempo para me voltar a trabalhar, para me ter a minha liberdade, para me conquistar os meus sonhos, conquistar os meus momentos. Então precisa preparar um para quê? Preparar um momento. Essa parte profissional é muito importante por isso. E claro, familiar, porque quando isso acontece junto, os dois, no casal, tanto o homem quanto a mulher, entra nesse processo de depressão pela ausência dos filhos, que os dois precisam voltar a conviver entre si, voltar a ser um casal de verdade. Então nunca se esqueça de ser um casal de verdade com seu parceiro, tanto com sua mulher, tanto com seu esposo. Ser um casal de verdade, olhar para ele, porque mais importante do que os filhos são os esposos. Então os filhos não são mais importantes do que o casal. O casal é mais importante do que os filhos. Então sempre dê valor a essa relação do casal, aos momentos de intimidade, às necessidades ou aos sonhos que vocês podem buscar juntos. E assim vocês vão conseguir não entrar nesse processo de depressão quando os seus filhos saírem de casa, quando os seus filhos quiserem ser independentes, e você vai poder dar liberdade para eles poderem crescer como pessoas e aprender com vocês o quanto é bom ser bom. Espero que esse conteúdo tenha também feito algum sentido para você. Se você estiver passando por alguma dificuldade nesse aspecto, mais uma vez aconselho, procure um profissional da área de psicologia, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um acompanhamento. Tem um curso, como eu falei para vocês, meu aí, que é muito importante também para essa conscientização, principalmente das etapas da vida, tanto sua quanto também dos seus filhos que vão passar por isso. E entender que já desde cedo ele já tem esse entendimento do que é realidade, ele vai aprendendo com você, e você ter essa garantia daquilo que você está transmitindo para ele é o correto. Muito obrigado por vocês
ter estado aqui conosco. Espero que esse vídeo tenha sentido para você e deixe um comentário quanto isso foi importante para você. Muito obrigado e até mais.